Ela permaneceu sozinha em uma formação de operadores SEAL de elite, a única mulher em um mar de guerreiros calejados. O almirante se aproximou com um esgar que prometia humilhação. Diga-nos seu indicativo de chamada, exigiu em voz alta, sabendo que ela não havia recebido sua cartada final e pública para provar que ela não pertencia àquele lugar. Risos ondularam pelas fileiras enquanto todos voltavam os olhos para testemunhar sua vergonha. Mas quando ela respondeu com 2 palavras, viúva de ferro, o rosto do almirante perdeu a cor. Sua taça cerimonial estilhaçou-se no chão quando ele cambaleou para trás. Num instante, a sala se transformou de zombaria em silêncio atônito. A mulher que haviam desprezado por meses era a operadora fantasma cujo nome só era sussurrado em voz baixa. De que cidade do mundo você está assistindo a este vídeo hoje? Se você valoriza histórias de heróis subestimados, finalmente recebendo o reconhecimento que merecem, convidamos você a se inscrever e juntar-se à nossa comunidade. O sol da manhã projetava sombras longas sobre os impecáveis campos de treinamento do Centro de Guerra Especial Naval em Coronado. 20 operadores mantinham formação perfeita, suas posturas idênticas, exceto por sutis diferenças que apenas o olhar mais treinado poderia detectar. A capitã-tenente Lieutenant Commander Arwin Blackwood ocupava a posição da ponta sua postura, uma fração mais precisa do que a dos que a cercavam. O almirante Victor Hargrove avançava lentamente pela linha, o rosto curtido, sem revelar nada, enquanto inspecionava cada operador com a minúcia que o tornara uma lenda nos círculos de guerra especial. Aos 62 anos, carregava seu corpo compacto com a mesma eficiência que definira seus 30 anos de carreira como SEAL. 3 fileiras de fitas adornavam seu peito, cada uma representando operações sigilosas em 4 continentes ao longo de 3 décadas. Quando chegou a Arwin, hesitou um instante além do necessário. Seus olhos de aço percorreram qualquer imperfeição na aparência dela, qualquer justificativa para a crítica que ele claramente desejava proferir. Capitã-tenente Blackwood disse a voz, alcançando a formação silenciosa. Seu cap está exatamente 1 centímetro fora do alinhamento regulamentar. Embora seu cap estivesse perfeitamente posicionado, exatamente como exigia o regulamento, a expressão de Arwin permaneceu neutra. Sim, senhor. Vou corrigir imediatamente, senhor. Um esboço de sorriso cintilou no rosto do tenente Orion Tad, o líder de equipe de queixo quadrado, posicionado 3 lugares depois de Arwin. A microexpressão transmitiu o que todos sabiam, mas ninguém admitia oficialmente. O almirante Hargrove havia transformado em missão pessoal garantir que o programa piloto do Pentágono para integrar mulheres às equipes SEAL fracassasse, e a capitã-tenente Blackwood era seu principal alvo. O comandante Zephyr Colrin, o oficial de treinamento responsável por esse programa avançado de liderança em combate, manteve a postura profissional apesar da tensão evidente. Aos 42 anos, com 17 anos em operações especiais, Coltrane havia testemunhado as marés cambiantes da cultura militar e se adaptado. Ele tinha suas próprias reservas quanto a operadoras em certos cenários de combate, mas separava essas inquietações de seu dever de oferecer treinamento igual a todos os candidatos qualificados. A evolução de hoje vai focar em extração marítima prolongada, sob observação inimiga, anunciou Coltrane, após Hargrove concluir a inspeção. Carga de combate completa, aproximação a 15 milhas da costa, infiltração da estrutura e recuperação do pacote. Os operadores mantiveram o silêncio disciplinado, mas mudanças sutis na postura revelaram sua reação ao anúncio. Era um exercício avançado, normalmente reservado para a semana final do treinamento, não para o dia 15 de um programa de 30 dias. O comando acelerou o cronograma, acrescentou o almirante Hargrove, lançando um rápido olhar para Arwin. Alguns candidatos podem achar o ajuste desafiador. A insinuação não passou despercebida. O cronograma havia sido modificado para testar os limites de Arwin antes que ela pudesse se aclimatar plenamente ao rigor do programa. Quando a formação se desfez para preparar o exercício,
O tenente Tad roçou em Arvin com força deliberada. Espero que você nade bem, Blackwood, murmurou. Os pesos de extração ficaram misteriosamente mais pesados durante a noite. Arvin não respondeu, mantendo a mesma expressão composta que exibira durante a instrução matinal. Apenas o leve apertar ao redor dos olhos traiu qualquer reação. Na sala de equipamentos, Arvin conferiu meticulosamente seu material movimentos econômicos e precisos. Ao erguer o colete tático, notou a sutil diferença na distribuição de peso. Alguém havia acrescentado aproximadamente 2 elbows, cerca de 0,9 kg no lado esquerdo, o suficiente para criar desequilíbrio durante uma longa natação, sem ser imediatamente óbvio. Em vez de relatar a sabotagem, ela redistribuiu silenciosamente os pesos, compensando o desequilíbrio sem chamar atenção. Enquanto trabalhava, a capitã Vesper Reeve entrou na sala o distintivo de inteligência naval, destacando-se em seu uniforme de outro modo, sem insígnias. Capitã-tenente cumprimentou Reeve com um aceno que transmitia mais do que simples reconhecimento. Capitã, respondeu Arvin o tom neutro, mas os olhos comunicando algo não dito. A breve troca entre elas despertou olhares curiosos dos outros operadores. A presença da capitã Reeve no centro de treinamento era incomum à inteligência naval, normalmente mantinha distância das operações de treinamento de guerra especial, a menos que algo extraordinário estivesse ocorrendo. Enquanto se preparavam para embarcar nos helicópteros de transporte, um oficial de comunicações aproximou-se de Arvin com um tablet seguro. Mensagem prioritária. Capitã-tenente, olhos apenas da destinatária. Ela aceitou o dispositivo, inseriu um código de autenticação complexo e leu a mensagem em poucos segundos antes de devolvê-lo. Nada em sua expressão revelou o conteúdo da comunicação, mas quem observava atentamente poderia ter notado o sutil endireitar de seus ombros logo em seguida. O turbilhão das hélices levantava pequenas espirais de poeira enquanto os operadores embarcavam em sequência. Quando a aeronave decolou, os olhos de Arvin acompanharam o vetor de ascensão com precisão incomum, calculando automaticamente a velocidade e direção do vento, um gesto que denunciava a experiência, além da familiaridade padrão da aviação naval. O comandante Coltrane, sentado em frente a ela, percebeu esse detalhe sutil. Seus olhos se estreitaram levemente enquanto reavaliava a oficial silenciosa, cujo arquivo continha tantas sessões censuradas e vagas referências a experiências de destacamento especializado. A 15 milhas da costa, o Oceano Pacífico revolvia-se em ondas de 1 a 2 metros, sob um céu nublado, condições desafiadoras, mas não impossíveis para operadores marítimos experientes. À medida que as equipes se preparavam para entrar na água, a voz do almirante Hargrove soou pelos sistemas de comunicação pacotes de extração, posicionados no canto noroeste da estrutura-alvo. As equipes competirão pela recuperação. A primeira equipe a garantir o pacote e retornar receberá prioridade na seleção para a implantação classificada do próximo mês. O anúncio mudou instantaneamente a dinâmica do exercício. O que havia sido projetado como uma evolução colaborativa de treinamento tornara-se agora uma competição, uma que incentivava os outros operadores a garantir que a equipe de Arvin fracassasse. A equipe do tenente Tad entrou na água primeiro, desaparecendo sob a superfície com eficiência ensaiada. A equipe de 4 pessoas de Arvin seguiu 30 segundos depois com Arvin, assumindo a posição de ponta, embora não fosse a líder designada da equipe. Sob as ondas, os operadores moviam-se com a sincronia assombrosa de quem havia feito do oceano seu domínio. Através da água esverdeada, Arvin liderava sua equipe com sinais manuais ligeiramente diferentes do protocolo padrão dos SEALs, mais eficientes, mais precisos, derivados de um léxico que parecia expandido além do treinamento tradicional. O tenente Strass Kelwin, o membro mais jovem da equipe, percebeu a diferença imediatamente. Formado no curso BUD-S, apenas 8 meses antes mesmo com sua experiência limitada, reconheceu que o estilo de comunicação subaquática de Arvin refletia técnicas sobre as quais ele só ouvira rumores técnicas
supostamente desenvolvidas para operações de infiltração profunda em territórios marítimos negados. Quando alcançaram a estrutura-alvo, uma plataforma de petróleo desativada, usada para exercícios de treinamento, Arvin parou na entrada submersa. Sua equipe esperava que ela seguisse o protocolo padrão reconhecimento de superfície, posicionamento da equipe e entrada sincronizada. Em vez disso, ela fez um único gesto de mão que ninguém reconheceu antes de desaparecer na estrutura sozinha, deixando sua equipe confusa entre segui-la ou abandonar sua operadora de ponta. Dentro do nível inferior inundado da plataforma, o exercício de repente deixou de parecer uma rotina. A visibilidade caiu para menos de 1,5 metros, e o metal da estrutura gemeu sob as mudanças de pressão causadas pela maré crescente. Sensores de treinamento nas paredes simulavam sistemas de detecção inimigos programados para responder a vetores de aproximação e técnicas de evasão padrão dos SEALs. Arvin moveu-se pelo espaço como um fantasma. Seu trajeto parecia aleatório aos olhos de seus companheiros, mas, na realidade, evitava sistematicamente todos os pontos de acionamento dos sensores. Não era sorte. Era familiaridade íntima com sistemas que seus colegas jamais haviam encontrado em treinamento. Quando chegaram ao pacote, uma caixa pesada contendo materiais classificados, a equipe do tenente Tad já estava lá tendo se aproximado pela direção oposta. O próprio Tad tinha as mãos sobre o pacote, um sorriso vitorioso visível mesmo através do respirador. O que aconteceu em seguida foi tão rápido que os relatos posteriores dos membros das equipes se contradiziam. Arvin executou uma manobra que momentaneamente reduziu ainda mais a visibilidade, criando uma vantagem tática através da manipulação deliberada das correntes, e de alguma forma, sem confronto direto, fez com que sua equipe garantisse o pacote, enquanto a equipe de Tad reagia a uma ameaça secundária que na verdade não existia. Durante a extração da estrutura com o pacote em segurança, o tenente Kelvin não conseguiu afastar a sensação de que acabara de testemunhar algo além das capacidades ensinadas em qualquer programa de treinamento SEAL que ele conhecesse. A mulher que os guiava pelas águas escuras movia-se com a certeza absoluta de quem já fizera aquilo em condições reais de combate, não em simulações. De volta ao navio de comando, o almirante Hargrove recebeu os resultados do exercício com um desagrado mal disfarçado. A diferença de tempo foi mínima, observou descartando a vitória clara da equipe de Arvin. E as táticas não convencionais sugerem baixa adesão aos protocolos estabelecidos. Os parâmetros da missão priorizam a extração bem-sucedida sobre a metodologia. Senhor, respondeu Arvin, o tom respeitoso mas firme. Os olhos do almirante se estreitaram. Protocolos existem por uma razão. Capitã-tenente. Interpretações criativas das regras podem funcionar em simulações, mas operações reais exigem execução disciplinada de táticas comprovadas. Um lampejo, talvez de ironia, talvez de desafio, cruzou o rosto de Arvin antes que suas feições voltassem à neutralidade habitual. Sim, senhor. Entendido, senhor. Do outro lado do convés, a capitã Reeve observava a troca com atenção cuidadosa. Quando seus olhos encontraram os de Arvin, uma comunicação silenciosa, passou entre elas algo carregado de anos de entendimento mútuo. Naquela noite, enquanto os operadores se reuniam na sala de instrução do Centro de Treinamento Avançado, o comandante Coltrane anunciou a cerimônia de culminação da semana. Como é tradição neste programa, declarou cada operador que completa com sucesso o treinamento avançado de liderança em combate, recebe seu indicativo oficial de chamada durante a cerimônia final. Esses nomes refletem as qualidades e conquistas que os definem como operadores de guerra especial. O tenente Tad lançou um olhar significativo para Arvin. Algumas tradições são conquistadas não concedidas, disse em voz alta o suficiente para que os mais próximos ouvissem. O almirante Hargrove fará pessoalmente a entrega dos indicativos, continuou Coltrane. A cerimônia contará com representantes do SOCOM, do Comando de Guerra Especial Naval,
e de várias forças parceiras. É um marco importante em suas carreiras. Após a reunião, enquanto os operadores se dispersavam para seus alojamentos, a capitã Reeve interceptou Arvin em um corredor isolado. O almirante deixou clara sua posição, disse ela em voz baixa, quase num sussurro. Ele comprometeu a operação. Arvin perguntou à própria voz, igualmente baixa. Não, ele está se comportando exatamente como esperado, respondeu Reeve. A avaliação final ocorre na cerimônia. Todos os parâmetros permanecem inalterados. Arvin assentiu uma vez. E o pacote chegando amanhã exatamente 7 anos depois. Uma sombra passou pelos traços de Arvin, não medo, mas algo mais profundo, mais complexo. Talvez memória, talvez determinação. Você vai manter a posição. Reeve? Perguntou, estudando o rosto de Arvin com a atenção de quem sabia exatamente o que procurar. Até a missão estar completa. Arvin confirmou. Ao se separarem, nenhuma das duas notou o tenente Kelwin parado nas sombras de um corredor adjacente, a expressão inquieta pelo diálogo críptico que acabara de ouvir. Os dias seguintes trouxeram uma série de evoluções de treinamento cada vez mais exigentes, cada uma aparentemente projetada para isolar ou prejudicar Arvin. Ainda assim, em cada desafio, ela manteve um nível de desempenho precisamente calibrado, nunca falhando, mas também nunca demonstrando capacidades que pudessem atrair atenção indesejada. Durante um exercício de planejamento tático, o tenente Taide deliberadamente a excluiu de discussões estratégicas-chave, depois criticou sua contribuição como insuficiente durante o relatório formal. O almirante Hargrove, observando a sessão, assentiu com aprovação à avaliação de Taide. O planejamento operacional exige consciência situacional abrangente, comentou o almirante, algo que parece faltar em certos participantes. O comandante Coltrane franziu levemente a testa diante do viés óbvio, mas manteve sua postura profissional. Todas as equipes alcançaram os objetivos da missão dentro dos parâmetros, observou neutro. A equipe da capitã-tenente Blackwood registrou, na verdade, a menor projeção de baixas. Projeções teóricas são insignificantes, comparadas à experiência real de campo, Hargrove descartou. Alguns tipos de experiência não podem ser simulados ou treinados. Elas precisam ser vividas. A declaração pairou no ar como um desafio, a implicação era clara, independentemente de seu desempenho. Arvin carecia da experiência de combate que definia os verdadeiros operadores. No fim da tarde, enquanto as equipes se preparavam para o treinamento de infiltração noturna, o tenente Kelwin aproximou-se de Arvin cautelosamente. Desde que testemunhara suas capacidades incomuns durante a extração subaquática, ele vinha reavaliando tudo o que supunha sobre a oficial reservada. Comandante, começou hesitante. Aquela manobra que você usou na plataforma de petróleo, nunca vi essa abordagem antes. Arvin continuava verificando seu equipamento, movimentos metódicos. Em situações fluidas, improvisação às vezes é necessária, disse ela. Com todo respeito, isso não foi improvisação. Kelwin insistiu. Aquilo foi uma técnica praticada. Tenho procurado nos manuais de táticas avançadas, e não há nada parecido. Ela fez uma breve pausa, avaliando-o com olhos que não entregavam seus pensamentos. Nem tudo que vale a pena saber aparece em manuais, tenente. Onde você serviu antes desta designação? Ele perguntou a questão que circulava entre os operadores desde sua atuação em comum. Essa informação é classificada além do seu nível de acesso atual. Ela respondeu não de modo ríspido, mas com uma finalidade que desestimulava mais perguntas. A conversa foi interrompida pela chegada do tenente Taide e de vários outros operadores, compartilhando segredos. Blackwood Taide perguntou o tom, carregando a borda de escárnio que tornara-se padrão em suas interações com ela. Ou apenas explicando por que você vai precisar de tempo extra na evolução de hoje à noite. Simplesmente discutindo configurações de equipamento. Tenente Arvin, ela respondeu, voz neutra. Os olhos de Fa estreitaram-se ligeiramente ao notar a disposição específica de seu equipamento tático que diferia sutilmente da configuração padrão. Isso não é configuração regulamentar.
Está dentro dos parâmetros aceitáveis para esta evolução, respondeu ela. O comandante Coltrane aprovou a modificação. Algo em sua calma certeza pareceu irritar Fa mais do que a mais aberta das desafiações. Só porque reduziram padrões para acomodá-la, não significa que tenhamos que fingir que você pertence aqui, ele disse abandonando toda a pretensão de cortesia profissional. O tenente Kelvin ficou tenso, desconfortável com a hostilidade explícita, mas relutante em intervir contra um oficial superior. Arvin simplesmente continuou suas preparações sem qualquer reação visível à provocação. Devemos focar na prontidão para a missão, tenente. A evolução começa em 30 minutos. Fa moveu-se mais perto, invadindo deliberadamente o espaço pessoal dela. Você acha que porque sobreviveu a 15 dias deste programa, entende o que significa ser um SEAL? Você não tem ideia do que operadores reais enfrentam em campo, as decisões de vida ou morte, o peso do comando quando tudo dá errado e não há apoio. Pela primeira vez, um lampejo de algo perigoso apareceu nos olhos de Arvin, antes que ela o controlasse. Eu entendo mais do que você pode imaginar, tenente. Prove, então, ele desafiou. A evolução de hoje à noite, sua equipe contra a minha. Sem restrições, autonomia tática total. Vamos ver do que você realmente é feita quando o livro de regras for jogado pela janela. A voz do comandante Coltrane cortou a tensão. Chega, tenente Tad. Este programa não se trata de competições pessoais. Com todo o respeito, comandante Tad argumentou, a pressão competitiva revela a verdadeira capacidade operacional. Não é esse o objetivo de todo o programa. Coltrane considerou por um instante, e então lançou um olhar para Arvin. Capitã-tenente, sua opinião. Não tenho objeção à sugestão do tenente Tad. Ela respondeu calmamente. As condições de combate raramente seguem parâmetros de treinamento. A adaptabilidade sob pressão é uma habilidade valiosa a ser avaliada. Algo em sua resposta pareceu surpreender tanto Tad quanto Coltrane, embora por razões diferentes. Muito bem, decidiu Coltrane. A evolução desta noite contará com competição direta entre as equipes. Protocolos padrão de segurança permanecem em vigor, mas as abordagens táticas ficam a critério dos líderes de equipe. Enquanto os operadores se dispersavam para completar suas preparações, a capitã Reeve apareceu ao lado de Coltrane. Modificação interessante no cronograma de treinamento, observou. Não é minha preferência, admitiu Coltrane, mas às vezes momentos reveladores surgem de situações inesperadas. De fato surgem. Comandante, concordou Reeve, o olhar seguindo Arvin, enquanto ela se movia com eficiência em sua rotina pré-missão. Às vezes, esse é precisamente o objetivo. A evolução de infiltração noturna começou sob um céu sem lua, condições perfeitas para o tipo de operação sigilosa em que os SEALs se especializam. Ambas as equipes inseriram-se por corda rápida a partir de helicópteros descendo em um terreno densamente florestado. A 8 quilômetros de seu objetivo, um centro de comunicações inimigo simulado. A equipe de Tad moveu-se com confiança agressiva, tomando a rota mais direta possível, enquanto mantinha cobertura razoável. Seu progresso foi rápido e eficiente, exatamente o que se esperaria de operadores experientes. A equipe de Arvin, em contraste, parecia ter desaparecido completamente. Seus sinalizadores de rastreamento mostraram movimento mínimo nos primeiros 30 minutos, levando o centro de comando a se perguntar se haviam enfrentado dificuldades técnicas. A equipe de Blackwood parece estacionária, observou o almirante Hargrove com uma satisfação mal disfarçada. Talvez o terreno esteja se mostrando mais desafiador do que ela esperava. O comandante Coltrane estudou o visor tático com interesse profissional. A posição deles sugere que podem estar coletando inteligência em vez de avançar diretamente para o objetivo. Ou estão presos e orgulhosos demais para pedir assistência, sugeriu o almirante. A expressão da capitã Reeve permaneceu neutra enquanto observava os dados de rastreamento.
Somente alguém olhando muito de perto perceberia a leve tensão em seus olhos, à medida que os minutos se arrastavam sem qualquer movimento aparente da equipe de Arvin. Na marca de 1 hora, a equipe do Tenente Tad havia coberto quase 70% da distância até o objetivo. Seu progresso era um exemplo perfeito de inserção SEAL padrão. Eles chegarão ao alvo pelo menos 30 minutos antes da equipe de Blackwood se aproximar, previu o almirante Hargrove. Isso deve demonstrar de forma conclusiva a diferença de desempenho que venho documentando. As palavras mal haviam saído de sua boca quando o visor tático explodiu em alertas. O centro de comunicações inimigo simulado, que deveria estar completamente alheio à aproximação das forças, havia de repente entrado em alerta máximo. Todos os indicadores mostravam que haviam detectado a equipe de Tad, apesar de sua abordagem impecável. O que aconteceu exigiu Hargrove. Alguém acionou um sensor. O comandante Coltrane franziu o senho enquanto analisava os dados recebidos. Negativo. O alerta parece ter sido acionado por interceptação de comunicações, não por detecção física. Enquanto observavam a equipe de Tad, foi forçada a assumir uma posição defensiva sua abordagem planejada, agora comprometida. O elemento surpresa essencial para o sucesso da missão estava completamente perdido. Onde diabos está a equipe de Blackwood? O almirante perguntou percorrendo o visor tático em busca de sua posição. A resposta veio momentos depois quando novos alertas piscaram na tela. Os sistemas de segurança do centro de comunicações estavam falhando em sequência suas defesas cuidadosamente projetadas, sendo desativadas por aquilo que parecia uma invasão coordenada tanto eletrônica quanto física, vinda de um vetor inesperado. Eles já estão lá dentro, percebeu o comandante Coltrane, a surpresa genuína evidente em sua voz. Mas como? Os sinalizadores deles nunca mostraram movimento de aproximação. A expressão da capitã Reeve permaneceu cuidadosamente neutra. Talvez a capitã-tenente Blackwood tenha encontrado um método alternativo de aproximação. Em poucos minutos, a simulação mostrou que a equipe de Arvin havia assegurado o objetivo e neutralizado toda a oposição sem disparar um único tiro simulado. Enquanto isso, a equipe de Tad permanecia encurralada por forças inimigas superiores, incapaz de avançar ou recuar sem sofrer baixas significativas. O centro de comando ficou em silêncio quando as implicações ficaram claras. Não apenas a equipe de Arwin havia triunfado, onde a equipe experiente de Tad falhara como o fizera usando táticas que nenhum dos observadores, incluindo o almirante Hargrove, conseguia identificar ou explicar. Quero um relatório completo imediatamente após a extração, ordenou Hargrove a voz tensa com raiva mal contida. Essa evolução claramente foi comprometida de alguma forma. A capitã Reeve e o comandante Coltrane trocaram um breve olhar antes de voltarem a atenção para o visor tático, onde a equipe de Arvin agora executava uma extração exemplar, movendo-se com a mesma eficiência fantasmagórica que havia caracterizado toda a operação. Sim, senhor, respondeu Coltrane profissional. Estou particularmente interessado em ouvir a explicação da capitã-tenente Blackwood sobre a abordagem de sua equipe. A sala de debriefing estava carregada de tensão quando a capitã-tenente Arwin Blackwood ficou diante do visor tático, explicando metodicamente a abordagem de infiltração de sua equipe. O almirante Hargrove sentava-se no centro da mesa de observação, os dedos entrelaçados, os olhos semicerrados em suspeita mal disfarçada. Utilizamos uma técnica de inserção não convencional, explicou Arvin, voz medida e profissional. Ao desviar por este sistema de ravina, evitamos completamente a grade primária de sensores. Essa ravina não aparece nos mapas topográficos padrão. Observou o comandante Coltrane, estudando o visor com interesse genuíno. É um canal de drenagem sazonal, respondeu Arvin. Visível apenas em determinados meses ou após a análise de imagens de satélite históricas. O tenente Tad inclinou-se para a frente a confiança anterior, substituída por curiosidade relutante.
Mesmo considerando a ravina, sua equipe cobriu essa distância em um tempo impossível. Empregamos uma configuração modificada de equipamento, continuou ela, exibindo imagens da disposição do material de sua equipe. Ao redistribuir o peso e utilizar métodos alternativos de transporte, aumentamos a eficiência de movimento em aproximadamente 22%. O maxilar do almirante Hargrove tensionou-se visivelmente. Essas modificações não fazem parte da doutrina tática padrão dos SEALs. Não, senhor, reconheceu Arvin. São adaptações desenvolvidas para requisitos operacionais específicos. Permanecem dentro dos parâmetros regulamentares, otimizando o desempenho para este perfil de terreno em particular. E a interceptação de comunicações que comprometeu a equipe do tenente Tad comandante? Perguntou Hargrove. Como exatamente conseguiu isso sem equipamento especializado? Pela primeira vez, um lampejo de hesitação cruzou o rosto de Arvin. Reaproveitamos o equipamento de comunicação padrão com protocolos modificados. Impossível, interveio Tad. Equipamento padrão não tem essa capacidade. Não com as configurações padrão, concordou Arvin. Mas com certos ajustes aprendidos durante implantações anteriores, a funcionalidade pode ser significativamente expandida. O almirante Hargrove bateu a mão na mesa, o som seco cortando o ar da sala. Chega de evasivas, capitã-tenente. Você empregou técnicas classificadas fora do escopo deste programa de treinamento, técnicas para as quais não possui treinamento documentado, nem autorização para utilizar. A sala mergulhou em silêncio, enquanto todos os olhos se voltavam para Arvin. Até a capitã Reeve, observando do fundo da sala, ficou tensa diante da confrontação direta. Com todo respeito, o almirante respondeu Arvin a compostura intacta. Meu histórico operacional completo e meu registro de treinamento contém seções classificadas que não estão acessíveis neste nível de segurança de instrução. Eu tenho credencial Alpha 9, retrucou Hargrove. Não existe operação conduzida pela Guerra Especial Naval à qual eu não tenha acesso. Algo sutil mudou na expressão de Arvin, não exatamente um sorriso, mas o leve indício de um conhecimento guardado em reserva. Sim, senhor. O simples reconhecimento carregava implicações que ecoaram por toda a sala. Se o acesso Alpha 9 de Hargrove não lhe permitia consultar o registro completo de Arvin, então, as operações das quais ela participara existiam fora da estrutura padrão da Guerra Especial Naval, algo teoricamente impossível para uma oficial de seu posto. A capitã Reeve deu um passo à frente com suavidade. Almirante, talvez devêssemos continuar esta discussão em um ambiente mais apropriado. A equipe da capitã-tenente Blackwood cumpriu todos os parâmetros da missão com eficiência excepcional. Para fins de treinamento, esse resultado deve ser o nosso foco principal. Os olhos de Hargrove se moveram rapidamente entre Reeve e Arvin, percebendo camadas de significado na troca entre as duas, que ele não conseguia decifrar completamente. Isso ainda não acabou, capitã-tenente, disse finalmente. O comandante Coltrane concluirá o relatório padrão. Espero o relatório completo da sua equipe em minha mesa às 08 Hazel de amanhã. Quando o almirante saiu, a atmosfera na sala mudou perceptivelmente. Os operadores estudavam Arvin com nova intensidade, reavaliando tudo o que achavam que sabiam sobre a oficial reservada que acabara de superar uma equipe experiente, usando táticas que ele próprio, com anos de experiência em operações especiais, não conseguira identificar. Dispensados, anunciou o comandante Coltrane após concluir os requisitos formais do debriefing. Excelente trabalho de ambas as equipes sob condições desafiadoras. Enquanto os operadores deixavam a sala, o tenente Kelvin permaneceu para trás, esperando até poder se aproximar de Arvin em particular. Aquela ravina de drenagem disse em voz baixa. Ela também não aparece nas imagens de satélite históricas. Eu verifiquei. Arvin o observou firmemente. Você tem boa atenção aos detalhes, tenente. Meu pai serviu em reconhecimento especial. Ele me ensinou que o que não é dito costuma importar mais do que o que é dito. Kelvin hesitou antes de continuar.
Seja lá o que você realmente está fazendo aqui. Comandante, não acho que seja o que o almirante Hargrove acredita. Concentre-se no treinamento. Tenente, respondeu ela sem confirmar nem negar a insinuação. Este programa tem lições valiosas para todos os envolvidos. Antes que ele pudesse responder, a Capitã Reeve surgiu ao lado de Arvin. Capitã-tenente, um momento do seu tempo. Kelvin assentiu respeitosamente antes de sair, deixando as duas sozinhas na sala de debriefing. Reeve ativou um pequeno dispositivo eletrônico que emitiu um zumbido sutil, estabelecendo um campo de contravigilância local. O almirante está acelerando suas investigações, informou Reeve, a voz baixa, apesar das medidas de segurança. Ele solicitou seu registro de serviço completo diretamente ao Comando de Pessoal Naval. Eles fornecerão a versão oficial, respondeu Arvin calmamente. Sim, mas ele também está entrando em contato por canais não oficiais, ex-companheiros antigos, comandantes. Como esperado. Reeve estudou atentamente o rosto de Arvin. Ele está ficando desesperado. Isso o torna perigoso. E também previsível, contrapôs Arvin. A cerimônia de conclusão é daqui a 3 dias. Tudo segue conforme o planejado. E se ele tentar removê-la do programa antes disso? Ele não vai, disse Arvin com tranquila certeza. O orgulho dele exige uma vindicação pública, não manobras administrativas. Ele precisa provar que estava certo sobre as mulheres nas operações especiais, especialmente diante dos dignitários e da equipe de comando visitantes. Reeve assentiu lentamente. O pacote chegou esta manhã. Armazenamento seguro em meus aposentos até a cerimônia. Alguma notícia do nosso fantasma ainda silencioso. Mas se nossa teoria estiver correta, ele fará contato durante a cerimônia. É a última oportunidade. A expressão de Arvin endureceu quase imperceptivelmente. 7 anos é muito tempo para esperar por respostas. Algumas missões exigem paciência acima de tudo, lembrou a Reeve, desativando o dispositivo de contravigilância. Estamos perto, Arvin. Não perca o foco agora. Na manhã seguinte, uma nova evolução começou desta vez, focada em combate aproximado CQB em ambientes urbanos. O centro de treinamento havia sido configurado para simular uma estrutura de vários andares, com arquitetura interna complexa, o suficiente para desafiar até operadores experientes em movimentação e tomada de decisão tática. O almirante Hargrove observava do posto de controle elevado a atenção fixada em Arvin com foco predatório. Ao seu lado, um visitante em uniforme de general do Corpo de Fuzileiros Navais acompanhava os exercícios com interesse profissional. A oficial mulher comentou o general. Capitã-tenente Blackwood. O dossiê dela passou pela minha mesa na semana passada. Qualificações impressionantes. Nos relatórios, talvez, respondeu Hargrove com desdém. Na realidade, as coisas costumam ser menos impressionantes do que na documentação administrativa. Pelo que entendi, ela tem se saído excepcionalmente bem neste programa até agora. Insistiu o General Hayes, inclusive na evolução noturna de ontem. A expressão de Hargrove se contraiu. Sucessos temporários em ambientes de treinamento controlado não se traduzem em eficácia sustentada em combate real. General Hayes, minha preocupação continua sendo a viabilidade de longo prazo de operadoras femininas em funções de operações especiais de nível 1. Uma preocupação não compartilhada universalmente pelo Comando Conjunto de Operações Especiais, observou Hayes calmamente. Os dados mostram cada vez mais que operadoras femininas devidamente selecionadas e treinadas oferecem vantagens táticas únicas em certos cenários. Antes que Hargrove pudesse responder alarmes, ecoaram por toda a instalação. Nos monitores, um dos cenários de treinamento havia repentinamente saído dos parâmetros planejados. Fumaça enchia uma das seções da estrutura, enquanto indicadores de alerta piscavam nos painéis de controle. O que está acontecendo? Exigiu Hargrove. O técnico responsável pelo posto de controle trabalhava freneticamente em seu console. Senhor, houve uma falha no sistema de simulação.
Os protocolos de supressão de incêndio foram ativados com componentes incendiários reais em vez de marcadores de treinamento. Evacuem a estrutura imediatamente, ordenou o General Hayes. Negativo, respondeu o técnico à voz tensa. A falha acionou o bloqueio de segurança. Os pontos de acesso padrão estão selados até que o sistema seja reiniciado a partir do nó de controle principal dentro da própria estrutura. Nos monitores era possível ver os operadores reagindo à emergência, os exercícios de treinamento esquecidos enquanto a fumaça real começava a tomar os corredores e as salas. A maioria das equipes moveu-se de forma eficiente em direção a rotas alternativas de saída. Seu treinamento em operações especiais transicionava sem esforço do ambiente simulado para uma resposta real de emergência. Mas uma equipe se encontrava em uma situação que se deteriorava rapidamente. O tenente Tad e 3 outros operadores estavam presos em uma seção onde a fumaça era mais densa. O caminho para a extração bloqueado por uma porta de segurança que havia se selado durante a falha. "Conecte-me à equipe", ordenou Hargrove. "As comunicações estão intermitentes devido ao bloqueio de segurança", informou o técnico. A última transmissão indicava que estavam tentando sair pelo duto de utilidades leste. Em outro monitor, a equipe de Arvin podia ser vista movendo-se com propósito, não em direção a uma saída, mas mais fundo na estrutura. O padrão de movimento sugeria uma abordagem deliberada ao nó de controle, o único local onde os sistemas com defeito podiam ser substituídos manualmente. "O que Blackwood está fazendo?", exigiu Hargrove. "A equipe dela deveria estar evacuando." O General Hayes observava com interesse concentrado. "Parece que ela está lidando com a origem do problema, não com os sintomas." O sistema de monitoramento piscava, enquanto a fumaça tornava as câmeras cada vez mais ineficazes. Imagens parciais mostravam a equipe de Arvin encontrando um obstáculo inesperado. Uma seção do teto havia desabado, bloqueando o caminho até o nó de controle. Sem hesitar, Arvin redirecionou sua equipe, enviando-os para uma rota de evacuação, enquanto seguia sozinha. "Isso é uma violação direta de protocolos", observou Hargrove, em tom de reprovação afiada. "Nenhum operador deve prosseguir sem apoio da equipe em condições perigosas." Hayes não comentou a atenção fixa nos monitores que acompanhavam o progresso de Arvin através do ambiente cada vez mais perigoso. Seus movimentos não mostravam a menor hesitação ou incerteza. Ela navegava pelos corredores tomados pela fumaça, com a confiança de quem possuía um mapeamento mental perfeito da estrutura complexa. Quando chegou à porta selada que separava ela da equipe de Tad Arvin, burlou o sistema eletrônico de segurança usando técnicas que não eram ensinadas em nenhum programa de guerra especial naval. A porta se abriu, permitindo que os operadores presos seguissem em direção à segurança. "Como ela conseguiu contornar aquele protocolo de segurança?", perguntou Hargrove, incapaz de disfarçar completamente a surpresa. Nem Hayes nem os técnicos ofereceram explicação. Toda a atenção estava agora voltada para Arvin, que finalmente alcançara o nó de controle. Apesar das condições cada vez mais perigosas, seus movimentos permaneceram precisos e econômicos enquanto ela executava uma sequência complexa de comandos que gradualmente restaurou as funções normais do sistema. Em poucos minutos, os sistemas de supressão de incêndio foram reativados corretamente, dissipando a fumaça e permitindo a evacuação completa de todo o pessoal. Equipes médicas de emergência entraram para avaliar possíveis ferimentos e encontraram surpreendentemente poucos, considerando a gravidade da falha. No rescaldo, os operadores se reuniram no posto médico para avaliação. O tenente Tad, ainda sendo tratado por inalação leve de fumaça, observava enquanto Arvin relatava calmamente os eventos ao comandante Coltrane. Nada em sua postura sugeria que ela acabara de executar uma resposta de emergência muito além das capacidades esperadas de uma oficial SEAL padrão. "Como você sabia a sequência de bypass daquelas portas de segurança?", perguntou Tad quando ela passou perto de sua estação de tratamento. "Aquela é tecnologia proprietária. Nem eu tenho essa autorização."
Arvin parou fitando-o diretamente nos olhos. Às vezes o treinamento inclui elementos que não aparecem na documentação oficial. Comandante, isso não foi treinamento. Ele insistiu. Ninguém recebe instrução sobre substituições de segurança proprietárias, exceto... Ele interrompeu-se, a compreensão lentamente surgindo em sua expressão, enquanto a observava com um novo olhar. Exceto quem, tenente? Perguntou Arvin, em voz baixa. Antes que ele pudesse responder, o almirante Hargrove se aproximou, o rosto endurecido. Capitã-tenente Blackwood, ao meu escritório. Agora, o escritório do almirante refletia sua personalidade austero e meticulosamente organizado, sem nada fora do lugar. Nas paredes, memorabilia da Guerra Especial Naval, testemunhos de uma carreira dedicada a definir o que significava estar entre os operadores marítimos de elite da América. Explique-se, exigiu Hargrove, assim que a porta se fechou atrás deles. Como você acessou aqueles protocolos de segurança? Procedimentos padrão de emergência, senhor. Respondeu Arvin em posição de sentido perfeita. Não insulte minha inteligência, comandante. Aquilo não foram procedimentos padrão. Foi uma sequência proprietária conhecida apenas por desenvolvedores de sistema e certas unidades especializadas. Então, talvez minhas designações anteriores tenham incluído treinamentos relevantes, senhor. Hargrove contornou a mesa, invadindo deliberadamente o espaço pessoal dela. Revisei todos os registros acessíveis do seu serviço. Formada em Anápolis 3 anos na inteligência naval, transferência lateral para a guerra de superfície. E depois, seleção para o programa piloto de integração feminina. Em lugar algum, há qualquer indício de treinamento especializado em sistemas avançados de segurança. Nem todo o treinamento aparece em registros acessíveis, almirante. Eu tenho a mais alta autorização de segurança possível. Ele rosnou a frustração evidente. Sim, senhor, o senhor tem, reconheceu Arvin. A simples resposta carregando implicações que o deixaram visivelmente desconfortável. Hargrove recuou um passo, reavaliando a oficial diante dele com suspeita crescente. Para quem você realmente trabalha? Blackwood CADA. Alguma unidade clandestina da qual eu não deva saber? Sou uma oficial da Marinha designada para concluir este programa de treinamento, senhor. Nada mais. Ambos sabemos que isso não é verdade. Ele a estudou procurando qualquer fenda em sua fachada composta. A cerimônia de culminação é em 2 dias, ele continuou. Vários oficiais muito graduados de diferentes forças estarão presentes especificamente para observar os resultados do programa de integração feminina. Sim, senhor. Estou ciente da programação. Seja qual for o jogo que você está jogando, ele termina agora, comandante. Não permitirei que meu centro de treinamento seja usado como palco para a agenda de outra pessoa. Sem jogos, almirante. Apenas cumprindo a missão designada. Algo na escolha de palavras dela fez Hargrove hesitar, um lampejo de incerteza cruzou seu rosto antes que sua expressão endurecesse novamente. Você está confinada aos seus alojamentos até novo aviso. Estou iniciando uma revisão completa de segurança sobre sua presença neste programa. Isso violaria ordens diretas do Comando de Guerra Especial Naval sobre a integridade do programa piloto, senhor. Eu sou a Guerra Especial Naval neste comando. Comandante, retrucou friamente, e não serei manipulado por qualquer jogo de sombras que esteja jogando. A confrontação foi interrompida por uma batida firme na porta. Sem esperar permissão, a capitã Reeve entrou, a expressão profissionalmente neutra, embora a tensão fosse perceptível em sua postura. Almirante, o general Hayes, solicitou a presença imediata da capitã-tenente Blackwood para um debrief operacional sobre a falha ocorrida na instalação. O maxilar de Hargrove se contraiu visivelmente. A comandante está atualmente envolvida em uma revisão de segurança capitã. Entendo, senhor, respondeu Reeve. No entanto, o general foi bastante específico quanto à necessidade de sua participação imediata, especialmente sobre os aspectos técnicos da substituição de sistema que ela executou. O impasse durou alguns segundos antes que Hargrove cedesse relutante e contrariado. Muito bem.
Mas esta conversa ainda não terminou, comandante. Claro que não, senhor, respondeu Arvin com cortesia militar impecável de um tipo que, curiosamente, não carregava nenhuma submissão. Ao deixarem o escritório do almirante Reeve, não a conduziu a uma reunião com o general Hayes, mas sim a uma sala de comunicações seguras, localizada na seção restrita das instalações. Temos um problema, disse Reeve, assim que ficaram sozinhas no espaço protegido. O mau funcionamento não foi acidental. Foi sabotagem deliberada dos sistemas de treinamento. O nosso fantasma está se movendo, perguntou Arvin, mantendo a compostura inabalável apesar das implicações. Não está claro, mas a sabotagem usou códigos de acesso que deveriam ter sido desativados após o incidente de Song Juan. Códigos especificamente vinculados ao perfil de autenticação do almirante Hargrove. Arvin absorveu a informação com a calma de quem está acostumada a processar inteligência crítica sob pressão. Ele está forçando nossa mão. Ou alguém está forçando a dele? Analisou Arvin. Ao contrário, respondeu Reeve. O momento é perfeito demais 2 dias antes da cerimônia, justo quando os principais observadores estão chegando. Os movimentos do almirante foram rastreados desde o incidente, continuamente. Nenhuma comunicação não autorizada até agora. Arvin refletiu por um momento. Então, ou ele está trabalhando com alguém dentro da instalação, ou outra pessoa está usando suas credenciais. Qualquer das possibilidades representa uma violação crítica de segurança, observou Reeve. Precisamos acelerar o cronograma. Não decidiu Arvin após breve consideração. Mudar os planos agora alertaria quem quer que esteja por trás dessas ações. A cerimônia continua sendo nossa melhor oportunidade para forçar uma exposição. É também o cenário de maior risco, com múltiplos oficiais generais e observadores estrangeiros presentes. Justamente por isso é o momento perfeito, rebateu Arvin. Ninguém tentaria algo realmente catastrófico com esse nível de segurança. Isto é sobre manipulação e exposição, não ação direta. Reeve estudou o rosto da colega, vendo a convicção absoluta por trás de sua calma. 7 anos é muito tempo para carregar uma missão, Arvin. Algumas dívidas só podem ser pagas integralmente, respondeu ela com serenidade. Antes que Reeve pudesse reagir, o sistema de comunicação segura se ativou, sinalizando uma mensagem com prioridade máxima. Na tela, apareceu apenas uma linha de texto: Protocolo Widow iniciado. Aguardem a entrega do pacote. As 2 mulheres reconheceram o significado imediatamente. O jogo final havia começado, quer estivessem prontas ou não. O salão da cerimônia reluzia sob iluminação cuidadosamente direcionada. O Comando de Guerra Especial Naval não havia poupado recursos para aquele evento de culminação, transformando o auditório funcional do centro de treinamento em um espaço digno das autoridades presentes. Bandeiras americanas ladeavam o palco, onde uma exibição cerimonial destacava o tridente dos SEALs em posição de honra. Oficiais em uniformes de gala e adidos militares estrangeiros em trajes formais compunham um mar de medalhas fitas e insígnias representando décadas de experiência combinada em operações especiais. O almirante Hargrove estava no centro do palco esplêndido em seu uniforme de gala, fileiras de condecorações, testemunhando uma carreira lendária. Atrás dele, o comandante Coltrane e a capitã Reeve ocupavam posições de destaque ao lado de outros oficiais seniores. Os operadores formandos sentavam-se na primeira fila, suas posturas refletindo a disciplina que os sustentara através do extenuante programa avançado de liderança em combate. Quando as formalidades começaram, o ambiente exalava tradição e respeito conquistado. O almirante Hargrove aproximou-se do púlpito, os traços marcados pelo tempo, assumindo uma expressão solene enquanto se dirigia à plateia. Por mais de 60 anos, os operadores da Guerra Especial Naval representaram o ápice da capacidade militar americana. Começou. Os homens e agora as mulheres que conquistam o direito de servir nessas unidades o fazem por meio de demonstrações extraordinárias de força física, perícia tática e caráter inabalável.
A ênfase na palavra conquistam foi sutil, mas inconfundível, especialmente para quem conhecia suas opiniões sobre integração de gênero. Esta noite continuamos uma tradição que remonta aos primórdios da Guerra Especial Naval. Cada operador receberá seu nome de chamada, um título que o acompanhará por toda a carreira em operações especiais. Esses nomes não são escolhidos levianamente. Eles refletem a essência do operador, frequentemente marcando um momento definidor que revelou seu verdadeiro caráter sob pressão. A cerimônia prosseguiu com precisão ensaiada. Um a um, os operadores foram chamados em ordem alfabética, apesar do anúncio anterior sobre ordem de senioridade, uma mudança que causou reações sutis entre a turma. Cada um recebia um cálice cerimonial, contendo água salgada, simbolizando o elemento no qual os SEALs nascem como operadores. Ao beber, o almirante Hargrove anunciava o nome de chamada e seu significado. Tenente Orion Tadde anunciou o almirante quando chegou sua vez, a voz, projetando autoridade sobre o salão lotado. Seus instrutores e colegas reconhecem sua liderança excepcional durante a evolução de treinamento homem, onde sua tomada de decisão sob condições extremas garantiu a sobrevivência de toda a sua equipe. Você será conhecido como Beacon. Tadde aceitou o cálice com evidente orgulho, bebeu a água salgada e trocou uma saudação com o almirante. À medida que a cerimônia prosseguia, a fileira de operadores foi se esvaziando gradualmente, até que apenas Arvin permanecesse sentada. A mudança na ordem dos chamados havia sido mais um movimento calculado, uma lembrança pública e final de seu status de forasteira. Quando todos os outros já haviam recebido seus indicativos, o almirante Hargrove fez uma pausa dramática antes de se dirigir novamente à Assembleia. Como muitos de vocês sabem, a integração de mulheres em funções de operações especiais representa uma mudança significativa na composição histórica de nossas forças. Embora a Marinha siga as diretrizes legais sobre essa integração, cabe ao comando garantir que todos os operadores, independentemente de gênero, atendam aos padrões inabaláveis que tornam nossas forças as mais capazes do mundo. A mensagem por trás de sua diplomacia era clara para todos os presentes. Capitã-tenente Arvin Blackwood chamou finalmente a voz, carregando um desafio sutil, porém inconfundível. Arvin se levantou. Seus movimentos eram econômicos e precisos. Ela se aproximou do palco com o passo medido de quem controla cada músculo, cada expressão. Nada em sua postura indicava ansiedade ou incerteza, apesar da tensão evidente na sala. O almirante Hargrove segurava o cálice cerimonial, estudando-a com olhos que já haviam avaliado incontáveis operadores ao longo da carreira. Capitã-tenente, a senhora participou do nosso programa avançado de liderança em combate, pelo período regulamentar. Antes de receber seu indicativo, talvez pudesse compartilhar com nossos ilustres convidados sua realização operacional mais significativa até o momento. O pedido fugia completamente do protocolo. Nenhum outro operador havia sido solicitado a justificar sua presença ou qualificações. Um murmúrio sutil percorreu a audiência conforme a impropriedade da pergunta se tornava evidente. A expressão de Arwen permaneceu perfeitamente composta. Com o devido respeito, almirante, meu histórico operacional inclui missões classificadas que não podem ser discutidas neste ambiente. Um sorriso fino cruzou o rosto de Hargrove. Claro, muito conveniente. Ele virou-se levemente em direção à plateia. Os indicativos refletem conquista caráter. Habilidade comprovada sob fogo. São ganhos por serviço excepcional e demonstrável. Voltando-se novamente para Arvin, ele estendeu o cálice, o gesto formal, mas carregado de desprezo velado. No entanto, a tradição deve ser mantida. Capitã-tenente Blackwood, qual indicativo lhe foi atribuído por seus instrutores e colegas? A pergunta fora uma armadilha. Como recém-transferida para o programa e tendo sido sistematicamente isolada, Arvin não havia participado das deliberações que definiam os nomes de chamada antes da cerimônia. Pelo protocolo,
Ela não deveria ter resposta alguma. A sala prendeu a respiração, antecipando sua humilhação. Mesmo aqueles que respeitavam suas habilidades esperavam que aquele momento reafirmasse a mensagem fundamental. Ela não fazia parte daquela irmandade. Arvin aceitou o cálice com mãos firmes, o olhar nunca se desviando do rosto do almirante. Viúva de ferro, senhor. As duas palavras caíram sobre a sala em um silêncio absoluto. Por um instante parecia que todo o ar havia sido sugado do ambiente. A expressão de Hargrove passou da autoconfiança presunçosa à confusão, e então ao horror crescente em questão de segundos. O cálice escorregou de seus dedos, despencando no palco e se estilhaçando em fragmentos cintilantes. A água salgada se espalhou pelo piso polido como segredos derramados. Isso não é possível, ele sussurrou, todo o verniz cerimonial desaparecendo. Iron Widow é uma designação classificada. Você não pode... Há 7 anos, continuou Arvin. A voz firme e clara o suficiente para ecoar por todo o salão. Agora mudo 6 operadores. SEAL foram capturados durante uma operação de inteligência comprometida na Coreia do Norte. Eles foram mantidos em uma instalação clandestina, designada Songjuan, considerada irrecuperável devido à sensibilidade política de sua presença em território negado. A cor desapareceu do rosto de Hargrove. Sua mão buscou apoio na borda do púlpito. Aqueles operadores incluíam o então capitão Victor Hargrove, continuou Arvin. Depois que as operações oficiais de resgate foram consideradas arriscadas demais, um ativo especializado com a designação Iron Widow realizou uma extração não autorizada, recuperando todos os 6 operadores, apesar de ter sofrido ferimentos graves durante a missão. Da plateia, o tenente Tad levantou-se subitamente o reconhecimento, transformando suas feições. Você me carregou por quase 5 quilômetros através das montanhas com o fêmur quebrado, disse ele, a voz embargada pela emoção. Eu nunca vi seu rosto. Disseram que você era uma agente local. A capitã Reeve deu então um passo à frente, retirando de seu uniforme o distintivo da inteligência naval para revelar as estrelas de uma contra-almirante. A identidade da capitã-tenente Blackwood como Iron Widow permaneceu classificada nos mais altos níveis, por razões de segurança operacional. Sua designação neste programa foi a fase final de uma operação de contra-inteligência de 7 anos, destinada a identificar a fonte da falha, que comprometeu a missão original. O almirante Hargrove cambaleou visivelmente, o rosto pálido como cinza. Isso é irregular, conseguiu balbuciar, embora sua voz já não tivesse nenhuma autoridade. Esta cerimônia tem protocolos. De fato, tem, almirante, interrompeu a contra-almirante Reeve com firmeza. Protocolos que não incluem expor operadores à humilhação pública com base em preconceitos pessoais. Na plateia, o comandante Hoare levantou-se em seguida, acompanhado por 2 outros operadores que haviam sido parte da equipe capturada na Coreia do Norte. Como um só, eles prestaram uma saudação formal a Arvin, não o gesto casual de uma cerimônia, mas a reverência profunda de quem reconhece uma salvadora. O gesto se espalhou rapidamente pela sala. Em questão de segundos, quase todos os militares presentes estavam em posição de sentido, prestando continência à mulher que haviam acabado de descobrir ser uma lenda viva entre eles. O almirante Hargrove afundou lentamente na cadeira atrás de si. O peso do reconhecimento e da vergonha marcava cada linha de seu corpo. Sua humilhação cuidadosamente planejada havia se transformado em sua própria ruína pública. Arvin quebrou enfim o silêncio contido. Permissão para me dirigir à Assembleia, almirante Reeve. Com Hargrove claramente paralisado pelo choque, Reeve assentiu. Concedida, comandante. Voltando-se para a plateia, ainda em posição de sentido, Arvin falou com uma autoridade tranquila que mesmo assim preencheu cada canto do salão. Há 7 anos fiz uma promessa a 6 homens que tirei daquela instalação. Prometi que encontraria quem os traiu, não importando quanto tempo levasse nem quão alto na cadeia de comando eu precisasse chegar.
Ela retirou algo do interior de sua farda, o broche da viúva negra, e o prendeu visivelmente à gola. Essa missão termina esta noite com a identificação da fonte comprometida. Todos os olhos seguiram o olhar dela até o almirante Hargrove, cujo rosto agora exibia o horror crescente de quem percebe que havia sido investigado por anos sem saber. A missão foi comprometida por uma violação de segurança na inteligência naval, envolvendo os códigos de acesso de um almirante, continuou Arvin. Esses códigos pertenciam ao almirante Victor Hargrove, cujo terminal foi acessado enquanto ele supostamente participava de uma reunião classificada. Eu estava naquela reunião, protestou Hargrove a voz vacilante. Não poderia ter sido eu. Você saiu da reunião por 23 minutos. Interveio a contra-almirante Reeve, um fato confirmado por várias testemunhas e pelos registros de segurança. Nesse intervalo, seus códigos pessoais foram usados para acessar informações altamente confidenciais sobre a operação na Coreia do Norte. Isso não prova a intenção, argumentou Hargrove, o desespero começando a transparecer. Poderia ter sido negligência deixar meu terminal destrancado. E é exatamente por isso que a capitã-tenente Blackwood foi designada para este programa, concluiu Reeve, para observar sua reação ao ser confrontado com a operadora que salvou os homens cuja morte quase foi causada pela sua negligência. Suas tentativas sistemáticas de quebrá-la, de expulsá-la do programa, revelaram um padrão de comportamento consistente com alguém desesperado para proteger a própria reputação a qualquer custo. O salão permaneceu em silêncio absoluto, enquanto as implicações se assentavam sobre todos os presentes. Ficava claro agora, fosse por negligência ou algo pior, as ações de Hargrove quase custaram a vida de 6 operadores SEAL. E por 7 anos, ele jamais reconheceu sua responsabilidade. Ao contrário, construiu sua reputação sobre o sucesso daquele resgate, enquanto simultaneamente trabalhava para minar os mesmos programas que o haviam tornado possível. No silêncio pesado que se seguiu, o tenente Tad deu um passo à frente sem dizer uma palavra. Com gesto deliberado, ele removeu o recém-concedido tridente dos SEALs de seu uniforme e o colocou no palco aos pés de Arvin, um gesto profundo de respeito, reconhecendo-a como a verdadeira personificação de tudo o que aquela insígnia representava. Um a um, outros operadores o seguiram até que uma pequena coleção de tridentes repousava diante dela. Era um reconhecimento espontâneo, um tributo que transcendia cerimônia ou hierarquia, uma reverência à lenda viva que ela se revelara. O almirante Hargrove observava a cena com visível aflição. Isto é altamente irregular. Repetiu, mas até para seus próprios ouvidos, o protesto soou vazio. Pelo contrário, almirante respondeu. A contra-almirante Reeve. É a mais autêntica expressão dos valores da guerra especial que testemunhei em décadas. Esses operadores reconhecem uma das suas, talvez a melhor entre eles, independentemente de gênero ou origem. Eles estão honrando excelência, coragem e sacrifício, exatamente como foram treinados para fazer. Voltando-se para Arvin Reeve, continuou com formal precisão. Capitã-tenente Arvin Blackwood. Indicativo Iron Widow, viúva de ferro. A senhora concluiu o programa avançado de liderança em combate, com distinção. Seu histórico operacional, incluindo 7 extrações classificadas e a missão de recuperação, Song Hyuan, a colocam entre as operadoras mais realizadas da história naval. Ela estendeu então uma pequena caixa contendo uma insígnia de guerra especial, modificada com uma pequena ampulheta vermelha, símbolo da viúva negra. Por autoridade do Comando de Guerra Especial Naval e com a concordância do Estado-Maior Conjunto, a senhora é por meio deste oficialmente designada como a primeira operadora feminina do Grupo de Desenvolvimento de Guerra Especial Naval com efeito imediato. Quando Arvin aceitou a insígnia, o salão explodiu em aplausos, não o aplauso educado de uma cerimônia, mas o reconhecimento genuíno daqueles que sabiam exatamente o que estavam presenciando, um momento em que verdade e justiça
se alinharam para corrigir anos de preconceito e desinformação. No rescaldo da cerimônia, o centro de treinamento fervilhava de atividade. Agentes de segurança escoltavam discretamente o almirante Hargrove até um veículo que o levaria ao quartel-general da inteligência naval. A história oficial mencionaria uma aposentadoria repentina por motivos de saúde, mas todos que haviam estado presentes sabiam a verdade. O tenente Tad aproximou-se de Arwin, que conversava calmamente com a contra-almirante Reeve. Esperou respeitosamente até o término da conversa, então deu um passo à frente. Comandante, começou a voz carregada de respeito genuíno. Eu lhe devo um pedido de desculpas. Vários, na verdade. Arwin o observou com o mesmo olhar calmo e analítico de sempre. Você operava sob suposições incorretas, tenente. Todos nós fazemos isso às vezes. Não apenas sobre a senhora, ele esclareceu, mas sobre o que realmente significa força sobre quem pertence nessas unidades. Hesitou, depois continuou. Eu nunca vi seu rosto naquela noite na Coreia do Norte. A senhora usava máscara tática o tempo todo, mas lembro da sua voz quando me disse que eu não morreria naquele lugar. Carrego essa promessa há 7 anos sem saber quem a fez. A promessa era o que importava, respondeu Arwin serenamente. Não quem a fez. Talvez, admitiu ele. Mas saber agora muda as coisas para todos nós. Ele indicou com um gesto os outros operadores que haviam participado do programa reunidos em pequenos grupos. Suas posturas e expressões antes marcadas por desdém, agora refletiam respeito e admiração genuína. O tenente Kelvin aproximou-se em seguida, o rosto mostrando respeito recém-adquirido e uma curiosidade persistente. Comandante, se me permite perguntar, como conseguiu manter sua identidade encoberta por tanto tempo, mesmo sob as condições extremas impostas pelo almirante Hargrove? Um leve traço, quase um indício de sorriso, passou pelo semblante normalmente contido de Arwin. O treinamento SEAL ensina resistência sob pressão, tenente. Eu apenas apliquei essas lições em um contexto diferente. Vai continuar no programa agora? Ele perguntou. Antes que ela pudesse responder, a contra-almirante Reeve voltou a se juntar a eles. A capitã-tenente Blackwood tem uma nova designação com efeito imediato, anunciou. Sua experiência será inestimável na reformulação dos protocolos de operações especiais para futuras equipes integradas. Enquanto outros se aproximavam para oferecer suas congratulações e respeito, Arwin manteve a mesma postura composta que exibira durante todo o programa. Apenas quem a conhecia profundamente poderia perceber os sinais sutis de emoção sob o exterior disciplinado, um leve tremor na respiração, um brilho controlado no olhar. Era a expressão silenciosa de alguém que, depois de 7 anos, havia finalmente cumprido sua missão e mantido sua promessa. Mais tarde, naquela noite, na privacidade de seus aposentos, Arwin finalmente permitiu a si mesma um momento de verdadeira emoção. Ela retirou o broche da viúva negra da gola do uniforme e o observou sob a luz tênue, um símbolo tangível de 7 anos, dedicados a um único propósito. Uma batida na porta precedeu a entrada da contra-almirante Reeve. O debrief oficial está agendado para as 08h de amanhã, informou ela. A inteligência naval vai querer um relatório completo da investigação e suas conclusões sobre o envolvimento do almirante Hargrove. Valeu a pena? Perguntou Arwin, em voz baixa, uma pergunta que não dizia respeito a relatórios ou protocolos, mas a algo muito mais profundo. Reeve compreendeu de imediato o verdadeiro significado. Você salvou 6 vidas naquela noite em Songjuan, e ao concluir esta missão, provavelmente salvou inúmeras outras que teriam sido comprometidas pela negligência contínua do almirante. Então sim, comandante, valeu a pena. Arwin assentiu lentamente, recolocando o broche em seu estojo. E agora o que acontece? Depende em grande parte de você, respondeu Reeve. Sua identidade de cobertura não é mais necessária. Seu histórico de serviço real será restaurado com todos os direitos e oportunidades que isso implica.
E o programa de integração feminina continuará agora com a sua contribuição e experiência. O que você fez esta noite mudou percepções que nenhuma política poderia mudar. Reeve esboçou um leve sorriso. Você abriu portas que nunca mais serão fechadas. Um mês depois, o Programa Avançado de Liderança em Combate recebia sua nova turma. 20 operadores estavam em posição de sentido, enquanto o comandante Zephyr Coltrane conduzia a instrução inicial. Entre eles, 2 tenentes, seus rostos refletindo a mesma disciplina e determinação dos colegas homens. À frente da sala, agora como instrutora, estava a capitã-tenente Arwen Blackwood, o uniforme ostentando a insígnia especializada de sua nova posição. O pequeno pino da viúva negra ainda adornava sua gola não mais oculto, mas exibido com orgulho como reconhecimento oficial de seu indicativo e da lenda que ele representava. Este programa testará todos os aspectos de suas capacidades como operadores de guerra especial. Começou ela a voz calma e firme, exigindo atenção imediata. Vocês serão avaliados não pelo lugar de onde vieram, nem pela aparência que têm, mas pelo que podem contribuir para suas equipes e pelo desempenho sob pressão. Seu olhar percorreu os rostos dos novos candidatos, detendo-se brevemente nas 2 tenentes, a representação viva do novo capítulo na história da Guerra Especial Naval. Alguns de vocês podem ter ouvido histórias sobre as mudanças recentes em nossa estrutura de comando e filosofia de treinamento, prosseguiu Arwen. Deixem-me deixar algo claro. Os padrões não foram reduzidos nem alterados. O que mudou foi o reconhecimento de que a excelência assume formas diferentes e que a verdadeira capacidade operacional transcende as expectativas tradicionais. O tenente Tad, agora servindo como instrutor assistente, permanecia ao lado da sala. Seu comportamento e visão sobre o programa haviam mudado completamente, uma transformação profunda desde os dias em que duvidara de Arwen. Nos próximos 30 dias vocês serão levados além do que acreditam ser possível, disse Arwen. Vocês falharão. Vocês terão sucesso. E aprenderão que seus próprios preconceitos sobre si mesmos e sobre os outros são muitas vezes seus maiores inimigos. Ela fez uma pausa, deixando que as palavras se fixassem no silêncio atento. E quando concluírem este programa, entenderão o que realmente importa em operações especiais, não quem vocês são, mas o que trazem para a missão e o quanto estão dispostos a se dedicar a algo maior do que vocês mesmos. Ao término do briefing, enquanto os novos operadores saíam para iniciar sua primeira fase de treinamento, o tenente Kelvin se aproximou. Tenho uma pergunta, comandante, disse ele. Naquela noite na Coreia do Norte, quando a senhora extraiu a equipe do almirante Hargrove, contra todas as probabilidades, como sabia que aquilo poderia ser feito? Arwen o fitou por um momento antes de responder. Eu não sabia que poderia ser feito, tenente. Eu apenas sabia que precisava ser feito, e isso era suficiente. A resposta simples resumia tudo o que definira sua carreira e sua abordagem diante dos desafios aparentemente impossíveis. Um princípio que agora formava o núcleo de sua filosofia de ensino. As limitações existem principalmente na mente, e o extraordinário se torna possível quando a necessidade encontra a determinação inabalável. Enquanto observava a nova turma iniciar sua jornada, Arwen percebeu que a sua própria havia chegado ao fim e fechado o ciclo. A missão que começara na escuridão 7 anos antes, agora se encerrava à luz do reconhecimento público. Não por glória pessoal, mas pelo princípio de que a verdadeira excelência merece ser reconhecida, venha de onde vier. O pino da viúva em sua gola reluzia à luz da manhã, o símbolo da ampulheta vermelha, não mais um segredo, mas uma declaração orgulhosa de competência e serviço. Um lembrete visual de que às vezes os guerreiros mais formidáveis são justamente aqueles que o mundo mais subestima. Você já conheceu alguém que nunca pediu reconhecimento, mas merecia mais do que qualquer outra pessoa? Compartilhe sua experiência nos comentários e inscreva-se para ver mais histórias que nos lembram de olhar além das aparências.